Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre o livro Belchior, apenas um rapaz latino-americano, do J.B. Medeiros. Bom, essa é a primeira vez em que eu faço um vídeo sobre uma biografia que eu tenha lido. Não só porque eu não costumo ler, infelizmente, muitas biografias, mas também porque quando eu as leio, são biografias de pessoas que eu muito admiro, que eu costumo gostar muito. E aí fica difícil falar sobre o livro, sobre a biografia em si, mais do que sobre a figura, né? Mas eu vou tentar, então, falar um pouco aqui sobre a biografia escrita pelo J.B. Medeiros, que é um jornalista que trabalha especialmente com música, né? Bom, então o Belchior, para quem não sabe, ele é um compositor, ele foi um compositor brasileiro, de música popular brasileira, que trabalhou ali entre a época de 70, a década de 70 e 80. A música mais conhecida dele certamente é Como Nossos Pais, que foi interpretada pela Elis Regina, foi assim, uma das músicas mais conhecidas na voz da Elis. E ele nasceu em Sobral, que fica no Ceará. Ele viveu durante bastante tempo em um mosteiro, ele teve uma educação religiosa, ele pretendia seguir não trabalhando, né, na vida religiosa. E ele largou, então, o mosteiro para cursar medicina, que ele também não terminou. E a vida dele, assim, ela tem uma atmosfera muito misteriosa, porque o Belchior, ele trabalhou não apenas com música, como também tinha muitas influências literárias, ele gostava muito de ler e ele colocava isso na música dele, mas o mistério se dá principalmente por causa dos sumiços dele. Ele costumava sumir, desaparecer mesmo, e no final da vida dele, o paradeiro dele era praticamente desconhecido. Ele tinha feito um autoexílio, assim, se retirou dos holofotes e desapareceu, não se sabe pra onde. A gente só foi descobrir quando ele morreu no ano passado, no finalzinho de maio, eu me lembro bem, que foi no finalzinho de maio que ele faleceu, e alguns meses depois foi lançada, então, pela editora Todavia, esta biografia feita pelo J.B. Medeiros. Então, o que eu gostei nessa biografia foi que ela deixou bem clara a formação literária do Belchior e de que maneira a literatura que ele lia influenciou as músicas dele, né? Influenciou as composições, as letras das músicas dele. E isso fez com que as letras sejam para ele mesmo, segundo ele mesmo, conforme tá dizendo aqui, tá sendo dito aqui, mais importante do que as próprias melodias que as embalam. Então a gente reconhece a influência ali do Olavo Bilac, do Dante, do Drummond, são influências de literatura conhecida mundialmente, também de literatura brasileira. E é incrível, acho que é por essa razão, ele é um dos meus compositores favoritos. Ele tá ali junto com Chico Buarque, com Caetano Veloso, com Gilberto Gil, eles estão ali no meu coraçãozinho como os favoritos. Eu adoro música popular brasileira, gosto muito mesmo, principalmente das músicas desse período, né? Então, o que é interessante a gente acompanhar aqui, porque não tem muitas informações sobre a infância do Belchior nessa biografia. O que acontece é que ele vai focar mais no momento pós-boom que veio da publicação do álbum, do lançamento do álbum Alucinação, que é pra mim um dos álbuns mais maravilhosos da música brasileira. É um álbum assim perfeito, que não tem nenhuma ressalva a ser feita em relação a ele. E aí foi depois desse álbum que se deu o boom, né? O verdadeiro boom do Belchior, que foi um artista vindo do Nordeste, junto no mesmo período ali da Elba Ramalho, do Zé Ramalho, do Alceu Valença, do Geraldo Azevedo. Só que ele se distancia um pouco dessa trupe, ele era um artista mais solitário, a gente vai ver isso aqui na biografia. E é engraçado como depois desse álbum do Alucinação, ele passou a ser visto como um sex symbol, também depois que a música dele ganhou um pouco mais de notoriedade com a gravação da Elis.
E uma coisa assim que a gente acaba desmistificando as figuras que a gente ama, né? Quando a gente vai descobrindo mais coisas sobre ela. E a gente vê que ele era um pouco machista com as fãs. Ele tinha, como ele foi considerado assim um sex symbol, ele era muito assediado, digamos assim. E ele separava as fãs, segundo aqui a biografia, ele separava as fãs que eram só pro sexo e as fãs que nem pra isso, sabe? E isso assim, a gente não devia ficar chocado com essas coisas, mas eu achei interessante ter essa faceta um pouco mais sincera da figura do Belchior, por quem eu continuo sendo apaixonada. Então a gente vai acompanhar também o período em que ele veio para São Paulo e que ele passava por uma situação financeira muito difícil. Ele veio para o Sudeste, ele morou por muito tempo em um canteiro de obras, porque ele não tinha onde morar. E depois, com o tempo, conforme ele foi ganhando certo reconhecimento, ele foi passando para a classe média, mas quando ele desapareceu, ele estava devendo assim para várias pessoas, ele estava com dívidas grandiosas, então ele não conseguiu se livrar de todo da pobreza, que desde ele tinha uma vida muito modesta, né? Desde quando ele morava em Sobral, onde tudo começou. É muito legal essa parte de onde tudo começou, porque a gente vê como esses artistas se reuniam nos bares, nos barzinhos, assim, para começar a carreira musical deles. Eu achei incrível. E a característica que mais me encanta e que eu acho que é a mais forte ali na música do Belchior, que são poesias, né? As letras dele são poesias. Ele é a liberdade, ele faz sempre odes à liberdade, assim. E é por isso também que ele era um músico mais sozinho. Ele não fazia parte nem dos tropicalistas, mas também não era grudado ali no grande encontro, né, no Alceu, na Elba e tal. Ele era um pouco diferente, ele foi um artista ímpar. Eu diria assim que até hoje não existe um artista que tenha sido tão ele próprio no Brasil quanto o Belchior. E talvez o Caetano, né? Mas enfim, Caetano teve ali o movimento tropicalista e tal, sobre o qual eu não posso falar com muita propriedade, mas essa ideia de liberdade no Belchior era muitas vezes confundida com anarquia. E no período político em que ele escrevia músicas, né? Tinha censura ali da ditadura e tal. E ele pregava mesmo assim, mesmo com essa censura, ele pregava de maneira, é claro, um pouco mais sutil, a maneira de Cálice do Chico. Ele pregava uma pulverização do poder, ele acreditava que cada ser humano, cada indivíduo devia ser uma pessoa autônoma, que não devia ser regido por regras políticas, por regras religiosas. E tem um trecho aqui, eu marquei alguns trechos, esses trechos que eu marquei são coisas que o próprio Belchior disse ou escreveu e que o JB recolheu aqui. E eu gostei muito disso, dele ter recolhido alguns pronunciamentos do próprio Belchior. Acho que isso é importante em biografias, deixar que em algum momento o próprio biografado fale. E ele diz o seguinte aqui em uma das partes em que ele fala sobre a liberdade, sobre o papel da arte e mais especificamente o papel da arte dele no período político pelo qual o Brasil estava passando, né? Ele diz: a arte deveria ou deve dizer às pessoas que o poder não é tão importante. Por que temos de obedecer? Por que nós devemos estar humilhados ou sujeitos à ideologia política, pensamento, religião? Por quê? A minha arte quer propor uma liberdade de tudo. Eu, como artista, posso propor uma coisa muito maior do que qualquer partido político pode propor. Eu sei que não posso conseguir, porque não faz parte da arte a concepção desses resultados. Mas posso propor coisas muito mais abertas. Como artista, posso propor muito mais liberdade do que qualquer partido político pode propor para mim. A minha função como artista é muito maior do que se eu fosse deputado ou senador. O que eles podem propor, podem fazê-lo dentro de determinados limites, e eu posso extrapolar esses limites, porque eu trabalho com a utopia. Eu acho que isso tem um pouco, esse pronunciamento dele tem um pouco de resposta às pessoas que o consideravam um pouco anarquista, meio apolítico em relação ao pessoal que escrevia música na época, por exemplo, o Chico, que tem uma música muito política, muito fortemente posicionada ali politicamente. E o que ele está querendo dizer aqui é que a gente não precisa falar com todas as letras
que aquilo é algo político, porque ser artista já é algo político, já é um ato político. E eu acho que o que eu mais gosto no Belchior é justamente isso, porque ele incorpora aquilo em que ele acredita, ele simplesmente é aquilo, sabe? Ele não é só a música dele, enfim. A impressão que eu tenho e que eu tive depois também de ler aqui foi que a figura Belchior já representa muita coisa. Eu acho isso fantástico. Ele é considerado até hoje, assim, na época em que ele estava vivo e ativo, como o nosso Bob Dylan brasileiro. E ele conheceu o Bob Dylan por causa do Gilberto Gil, em um show do Bob Dylan. O Gilberto Gil conseguiu colocar, isso está descrito aqui, achei muito legal. Ele conseguiu colocar o Dylan em contato com o Belchior, e aí o Belchior falou pro Dylan: aqui no Brasil eu sou considerado o Bob Dylan brasileiro. E o Dylan falou: não, eu que sou o Belchior norte-americano. Achei isso muito legal. Nessa edição também tem fotografias do Belchior, que é uma figura apaixonante, eu sou completamente apaixonada por ele. Olha lá, eu me distanciando da ideia da biografia para a ideia do biografado, mas enfim, é difícil, né? Não falar sobre ele quando a gente é tão apaixonado. E uma coisa o que eu achei mais legal da biografia, do trabalho biográfico aqui do JB, foi que ele fala muito ele traz muito a voz do Belchior sobre os seus contemporâneos. Ele fala das opiniões do Belchior sobre artistas com quem ele dividiu a cena musical e artística. E ele também traz um pouco das relações mais íntimas entre eles. E existe, por exemplo, uma coisa que eu não sabia aqui, foi que o Belchior e o Fagner já tretaram. E eles já compuseram música juntos, a música Mucuripe, eles eram muito amigos. O Fagner também veio, né, nessa leva graças a Deus, nessa leva de maravilhosos artistas nordestinos que vieram pra cá, pro Sudeste, pra ganhar certo reconhecimento, né, porque infelizmente ainda é muito centralizada, ainda é, enfim, a cena artística de modo geral ainda é muito centralizada no Sudeste, né? E eles eram amigos e tal, mas eles brigavam muito. Então, uma coisa que me deixou chocada foi quando perguntaram pro Fagner sobre o Belchior, quando o Belchior estava sumido, e ele falou que ainda bem que ele sumiu e esperava que ele já estivesse morto. Então, eu fiquei tipo, gente, que chocante, sabe? Uma coisa, meu Deus, pra que isso? E aí depois, a partir do momento em que a biografia chega na parte em que o Belchior vai pro exílio final, assim, que ele não volta mais pros holofotes, que ele desaparece, pouco é dito. Então, assim, eu imagino também, eu senti um pouco de falta também de relatos pessoais de pessoas mais próximas do Belchior que conviveram com ele, como a família, por exemplo. Mas o que eu imagino que tenha acontecido é que essas pessoas podem ter se recusado a conversar. Porque alguns fãs do Belchior costumam dizer que a culpa dele ter sumido foi da segunda esposa, acho que foi a segunda esposa dele, que ficou com ele até a morte, com quem ele viajou e não voltou mais. Então pode ser que essa esposa e que os irmãos, ou enfim, que a família, que amigos mais próximos tenham se negado a dar depoimento aqui pro JB reunir na biografia. Se foi isso, faz sentido, mas se não foi, eu senti um pouco de falta mesmo dessa faceta mais pessoal, menos profissional do Belchior aqui. O que acontece é que essa biografia, até o Guto falou no vídeo dele, é uma biografia diferente. Vou deixar o link do vídeo do Guto aí. É uma biografia diferente porque ele diz que é uma biografia sintética, ela sintetiza, né? E eu acho que não só isso, mas ela acaba virando uma biografia meio romanceada, meio ensaística, porque me parece que o JB propõe aqui a questão de como desvendar essa figura misteriosa, complexa do Belchior, e ele vai aos poucos tentando responder, não digo que com êxito, mas nem todo ensaio precisa ter êxito na resposta, né, em achar uma resposta. O importante é desenvolver a questão, e ele faz isso com o que lhe cabe, com o que lhe é possível fazer. E então é interessante isso porque ele faz análises das músicas do Belchior, ele coloca a interpretação dele de algumas canções que são verdadeiras obras de arte literárias mesmo, para uma análise literária isso é incrível, são poemas, realmente, se o Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura, o Belchior também poderia ganhar. E
É bacana porque ele também vai mostrar como que algumas músicas dele se relacionam com músicas de outros compositores do momento. Então o que eu gostei foi que eu achei que esse livro ele é uma preciosidade para os apaixonados por MPB, menos aos apaixonados por Belchior de um modo geral, porque eu acho que ela é uma biografia muito satisfatória para quem não conhece muito do Belchior, para quem está conhecendo agora, como foi o meu caso, mas para quem viveu a vida do Belchior ali, acompanhou de perto, ou que já conhece bastante, talvez não acrescente muitas informações. Mas de todo modo, os apaixonados por ele, né, vão adorar ter um pouco mais de contato com ele. É uma biografia mais eu senti que é mais uma biografia do desenvolvimento e das relações do cenário musical popular brasileiro do período do Belchior. Mas eu gostei, eu achei que é uma leitura super válida, me senti mais próxima dele, porque eu não vivia, não estava viva no momento em que o Belchior explodiu, né? E então foi bem gostoso poder passear por aí como se eu estivesse experienciando aquilo de fato. Bom, então esse é um livro publicado pela editora Todavia, eu adoro essa capa, adoro essa edição. E eles me enviaram, então, muito obrigada pelo presente, eu adorei essa leitura, eu inclusive fui ao lançamento aqui em São Paulo para pegar o meu autógrafo do JB. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado um vídeo sobre a biografia, menos do que sobre o Belchior. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo o que você achou, inscreva-se no canal caso você seja novo por aqui e acompanhe Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!